tudo bem com você? O De Bem com Você de hoje chega naquele momento do ano em que a vida dá uma girada gostosa. É tempo de mochila nova, canetas, lápis de cor e muitas expectativas. A volta às aulas está aí e junto com ela vem as dúvidas, as adaptações, a ansiedade e, claro, muitas oportunidades de crescimento. No estúdio eu converso hoje com a psicopedagoga Cláudia Del Corto, que vai nos ajudar a entender como tornar esse retorno mais leve para as crianças, adolescentes e para toda a família. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Gi. Muito bom estar aqui para falar de um assunto tão necessário e importante na vida das pessoas e a gente às vezes esquece da importância desse momento nas nossas vidas, da vida das nossas crianças e adolescentes. Perfeito, nós também, nós ficamos muito felizes. É a segunda vez que eu recebo a Cláudia aqui, é sempre uma alegria te receber. E eu não posso deixar de agradecer também a participação da Ana Furtado, aqui ó, do meu ladinho, na tradução em Libras de mais esse programa, tornando a nossa programação acessível para toda a comunidade surda. Muito obrigada, Ana. Cláudia, para a gente começar, o início do ano letivo, ele mexe muito com a rotina, a família inteira, né? Como que a gente pode fazer para tornar esse momento mais leve? Mexe mesmo, Gi. É um momento, né, de ruptura, de finalização. Costumo dizer que novos começos exigem finalizações. Finalização de momentos de descanso, de um ritmo mais desacelerado, de tempos mais livres. Então, a gente vive esse espaço que a gente precisa se despedir disso também. E para isso precisa de preparo, precisa de um preparo que não é apenas na criança, porque às vezes a gente espera da criança e adolescente a adaptação. Mas aí a gente precisa olhar para o entorno, tanto para a família, quanto para as escolas, como é que isso vai ser sustentado, porque aí faz toda a diferença para essa adaptação, para esse momento fundamental. Então, não é só a criança e adolescente, todos precisam entrar nessa dinâmica de adaptação que precisa de passagem, Gi, né? Eu acho que é um ponto super importante para acentuar aqui, porque assim, se a gente está passando de finalização para novos começos, tem uma transição que precisa ser cuidada. E quem cuida disso somos nós, os adultos. Ah, perfeito. E como que os adultos, os pais, podem fazer com que esse momento seja tão agradável quanto aquele anúncio? Estamos de férias, porque a hora que os alunos recebem essa notícia, ela é recebida com muita alegria e euforia. Mas também no finalzinho das férias dá saudade da escola, não dá? Sim, dá saudade da escola. Né? Mas também, né, quando a gente diz é recebido, né, as férias com muita euforia, felicidade, mas também a gente se prepara, vai se preparando e se adaptando para as férias. A gente não entra nas férias de forma completa, a gente vai se habituando a esse novo ritmo também, que se diferencia do ano letivo que corre, né, anteriormente. E aí, a mesma coisa deve acontecer quando a gente retorna, Gi. A gente precisa se preparar. E como é que a gente se prepara para isso? É grande questão, né? Envolvendo, né, as crianças e adolescentes nesse movimento de retorno. Que movimento que é esse, Gi? É um movimento de pensar a mochila, o material, porque assim, não é só né, logístico e físico, mas quando a gente inclui as crianças, os adolescentes para pensar, né, combinar, quando é que vai ver a mochila, vai rever o material, vai começar a se arrumar para isso, começa a preparar o espaço e aí acomodar internamente a possibilidade do retorno. É muito diferente quando a gente vai para as férias ou volta às aulas, entrando assim, né, vamos voltar às aulas, e aí começa de um dia para o outro, abruptamente. Nas férias também, se a gente faz a mesma coisa, vamos para uma viagem, mas a gente não insere as pessoas, os adolescentes, as crianças nesse contexto, a gente impede a elaboração, esse momento de acomodar dentro da gente a experiência. E tem uma coisa que aí é muito comprometedora, que aí é problemática, que a gente acaba, né, trabalhando com essa experiência, passando por ela, mas não a vivenciando internamente. É muito diferente voltar às aulas
se preparando, antecipando, porque isso vai dando previsibilidade, acomodando e retomando o ritmo. E a mesma coisa, né, se a gente pensar, né, no início de férias ou o início das voltas às aulas, precisa de preparo. E quem conduz isso, né, como eu gosto de dizer, são as famílias. Ah, perfeito. E no caso, de repente, das famílias precisarem de um apoio, uma ajuda, não custa nada procurar uma especialista da área da educação. Eu imagino um psicopedagogo, né? Enfim, tem muitas pessoas que podem atuar nessa área e ajudar também nesse processo, né? Sim, né? Eu acho que esse aspecto pode ser trocado e partilhado com profissionais, mas algo que eu costumo dizer é que a gente precisa também confiar na nossa intuição, no nosso lugar de referência, de pais, de escola, podendo também dar espaço para a gente sentir, para que as coisas não fiquem de fora, porque às vezes a gente fica tão ligado, né, nos especialistas, no que tem, né, de instrução, que a gente acaba deixando de olhar o ritmo daquela criança, o jeito daquela família, e aí a gente se atropela e perde. Às vezes a gente cumpre um protocolo, um manual, mas não encaixa no ritmo e na dinâmica daquelas pessoas. E isso é fundamental que a gente, né, possa escolher, que a gente possa se olhar também, se reconhecer. Tem um ponto que eu acho assim que a gente precisa resgatar, que é, né, o nosso lugar de autoridade como adultos, pais, professores, conhecendo, né, deixando conhecer também essa criança, esse ritmo que vai se dando no tempo e no espaço que é próprio de cada, né, família de cada pessoa ali. Perfeito, Cláudia, muito bom. Olha só, dicas incríveis, até porque cada família é uma família. E agora nós vamos para uma pequena pausa. Na volta, você vai conhecer os bastidores de uma escola em preparação para o retorno das aulas. É planejamento, acolhimento e também tem aquela dose de carinho que a gente sabe, né? Só a educação entrega. Então, fica com a gente que nós já voltamos. Estamos de volta. Em muitas situações, medo, insegurança fazem parte das emoções que acompanham a volta às aulas. Esses sentimentos são normais e aparecem em várias idades. Afinal, as crianças precisam lidar com novos professores, novos colegas, novo ambiente e novos conteúdos. Por isso, o De Bem com Você de hoje recebe a psicopedagoga Cláudia Del Curto para ajudar a gente com dicas práticas sobre esse retorno. Só que antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio, eu te convido agora para conferir uma reportagem da Luísa Minas com imagens do cinegrafista Luiz Fernando Madonna. Olha, gente, eles foram ver de pertinho ali como a comunidade escolar se prepara para receber os alunos nesse início do ano letivo. Cláudia, vamos conferir? Vamos! Oi, Gi, tudo bem? Olha só, o programa falando de volta às aulas hoje, né? E você deve estar estranhando o silêncio aqui desse pátio. Pois bem, daqui a algumas semanas as crianças retornam para o início do ano letivo de 2026, então por isso esse silêncio, viu? E claro que a gente não podia deixar de falar, além da relação dos pais nesse momento, a importância da escola, né? Nesse momento de volta às aulas, na adaptação dos alunos. E é isso que eu vim descobrir no VT de hoje, então vem comigo. Bom, pessoal, e nesse momento, né, de volta às aulas, a ansiedade tem certeza que toma conta não só das crianças, quanto dos papais também. E é por isso que eu vim aqui nessa escola conversar com a Ana Paula, que é coordenadora pedagógica, para entender um pouquinho. Então, para a gente já começar com esse bate-papo, Ana Paula, queria saber como é que a escola se prepara para esse momento de volta às aulas. Nós começamos antes dos alunos, né? Então, a gente preparou uma semana pedagógica com os professores, né? Nós sentamos, né, num bate-papo com eles e planejamos todo esse momento antes dos alunos chegarem, né? Então, a gente planeja as atividades, as dinâmicas, como nós vamos preparar os espaços para receber os alunos, pensando em cada cantinho dos alunos, as atividades que nós vamos fazer, as dinâmicas, né? Como nós vamos enfeitar a escola para o aluno se sentir acolhido nesse momento.
E a gente sabe também que volta às aulas é época de novos alunos, aquela adaptação todo de começo de ano, né? E como é que funciona esse contato com a escola e a família do aluno? Quando os alunos, por exemplo, os novos que estão chegando, nós pedimos sempre para eles virem antes conhecer a escola, porque é importante eles se sentirem seguros, né? Então, assim, quando eles vêm antes, nós apresentamos todo o espaço, onde fica o banheiro, onde fica a sala de aula, né? Nós apresentamos a professora, né? Para quando eles sentirem, quando eles chegarem aqui, eles vão sentir, nossa, eu sei onde eu estou. E quando a gente fala de crianças menorzinhas, né? Berçário, maternal, como é que lidar com essa, né, criança conhecendo esse novo ambiente, como você disse? Como que é esse processo de adaptação um pouco mais delicado? Isso. Cada criança é uma criança, né? Então a gente tem que trabalhar com a individualidade de cada um. Tem criança que chega e fica, né? E tem outras que não, né? Nós costumamos falar que não existe criança que não se adapta, né? Mas existe aquelas que precisam de uma adaptação gradual, né? Então a gente fica nos primeiros dias, né? Meia hora, né? Depois faz uma adaptação de 1 hora, né? E gradualmente tem criança que na primeira semana já pode ficar o período todo. Outras demoram um pouquinho mais, mas isso é normal. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma dica, né, para os papais, para os responsáveis que estão assistindo, que vão ter um pequeno aí que vai começar esse ano letivo aí que está por vir. O que você dá de dica dos papais? Sempre tem aquele pai que fica com medo também, às vezes sofre mais do que o filho, né, na chegada. Qual que é a dica que você passa para eles? Frio na barriga, né? Insegurança é normal. Porém, nós precisamos passar que a escola é um ambiente seguro, né? Que eles serão bem recebidos, que os professores estão preparados, que lá eles serão amados, né? Que aqui nós vamos acolhê-los. E agora acho que ficou claro, né, que além dos pais se prepararem para o volta às aulas, a escola também se prepara com muita antecedência, né, Ana Paula? Muita antecedência, né? Então, assim, esse ano, né, a gente já começa aqui recebendo os alunos com muita alegria. É isso aí. Obrigada, viu, Ana Paula, pela entrevista. E como a gente viu, né, agora o momento é de ansiedade mesmo, mas chegando aqui, eu tenho certeza que a criançada se solta conforme o ano, muita coisa nova, né? Todo ano, eu pelo menos quando estudava, tinha uma ansiedade para voltar para a escola, conhecer novas pessoas. Então, é isso, Gi. Volto com você aí no estúdio. Até mais. Nossa, muito obrigada, Lu. Muito importante, né, a gente entender como a escola se organiza para esse momento que é desafiador para todo mundo, não é mesmo, Cláudia? Sim, foi ótima, né, a entrevista, porque ela mostra o quanto a escola se prepara. E esse preparo deve também acontecer em casa. Então, não é só pertinho daquele momento de retornar, mas um período antes, né, podendo... Como a escola vem se preparando, a família também. E nesse, né, falando da adaptação, é muito singular, é muito particular. E essa particularidade, ela é natural. E a gente precisa acomodar isso, acomodar que a gente vai ter frio na barriga, vai ter medo. Não é só medo do novo, do recomeço, porque se pensar, a criança e o adolescente, a família do ano anterior, não é mais a mesma. Mesmo a gente estando no mesmo local, na mesma escola, mudam-se, né, colegas, mudam-se professores e cada, né, pessoa também muda individualmente. Então, é um tempo de reorganizar isso também. Para a gente conhecer e se reconhecer nesse lugar, precisa de tempo. Então, não dá para a gente voltar para as escolas ou a família querendo que a criança ou adolescente já chegue como finalizou o ano, já entrosado. Isso naturalmente vai levar tempo. E a família, quanto mais confiante na escola, na equipe, melhor se dá essa adaptação. Porque criança e adolescente estão muito conectados a essa percepção de como estão os adultos. Sim. Não precisa falar, eles sentem a nossa ansiedade. E os adultos ficam também ansiosos. Sim, claro, com ficam, certeza. Também para esse começo, querendo às vezes que a adaptação seja rápida. E como ela disse, né, é normal chorar, às vezes ter alguns comportamentos que a gente diz assim, nossa, mas parece que regrediu, que... É uma forma da gente
poder também, né, e quando o adolescente ou a criança parece que regrediu, ou porque chora, ou porque não quer fazer determinadas coisas, estão sinalizando que precisam de tempo. Adaptação é um tempo de reorganização. E a reorganização, ela é natural a qualquer novo começo. Perfeito. E com certeza a escola, né, esse período escolar, é responsável pelas nossas melhores e maiores memórias afetivas, né? Mesmo a Luísa lembrou bem que ficava super ansiosa para voltar às aulas. E eu consigo lembrar com tantos detalhes do meu primeiro dia de aula, hoje em dia eles falam primeiro ano, né? Sim. Na minha época era a primeira série. Gente, estou falando de quase 4 décadas atrás, mas enfim. Eu consigo lembrar com muitos detalhes, assim, quando eu saí do prezinho e cheguei numa escola de ensino fundamental. O choque, eu li aquele negócio, parecia um lugar tão grande, eu fiquei tão pequenininha naquele lugar, mas aí a professora me recebeu de um jeito que eu também lembro até hoje. Então, acho que os professores têm um papel fundamental e ficou muito claro isso na reportagem, né? Sim, de poder acolher. Fiquei até emocionada, lembrando do meu primeiro dia de aula, a gente não estava previsto. E é emocionante mesmo, porque isso, né, recupera as nossas experiências afetivas. É, muito bom. Que podem ser positivas, quanto podem ser um tanto negativas, se não bem cuidadas. E o quanto os adultos são responsáveis por isso, né? Os pais, de alguma forma, eu costumo até brincar, né, como um manobrista, né, que pega o seu carro e aí você não tem mais controle, porque o carro está na mão de outro, mas é um bem seu, né? E a mesma coisa se dá quando a gente entrega a criança, a gente vai precisar confiar, né, em quem a gente entrega, e qualquer aspecto que gere fantasias, dúvidas, que a gente procure, né, a escola e partilhe também as nossas inseguranças, os nossos receios, para que isso não seja alimentado e chegue num ponto que às vezes nem dá para ser cuidado, né? Esse início de... Ele marca. Marca. Pra vida inteira. Olha só, gente, nós vamos agora para mais uma pausa. O assunto está muito bacana, muito interessante, mas a gente precisa fazer essa pausa aqui. No próximo bloco, vamos reforçar as dicas de adaptação escolar e principalmente como manter a rotina entre família e escola durante todo o ano letivo, né? Ao longo aí de todo o ano, não é só nesse retorno da volta às aulas, não. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Acordar cedo, arrumar o material escolar, tomar café da manhã, enfrentar o trânsito, se despedir dos adultos, reencontrar colegas e professores e estudar novas matérias. Meu Deus, até cansei. Gente, é muita coisa, não é mesmo? A rotina escolar pode ser cansativa, mas também pode ser um presente para muitos alunos, especialmente aqueles que adoram voltar para a escola no início do ano. Para continuar ajudando as famílias com dicas valiosas, eu recebo aqui no estúdio hoje do De Bem Com Você a psicóloga Cláudia Del Corto. Cláudia, fala um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores dessa transição, né? Educação infantil para o ensino fundamental. Existe uma ruptura ali, porque de repente a criança está acostumada com aquele ambiente junto com os coleguinhas, todo mundo na mesma carteira, na mesma mesinha, aí eu tenho uma carteira que é minha. Ai, não posso mais levar brinquedo para a escola, agora eu tenho que levar caderno. A Luísa lembrou muito bem aqui, a produtora do programa, que tem a questão, né, as questões das provas e dos trabalhos. Então, como tornar essa transição mais tranquila? Perfeito. Até assim, né, se a gente pensar, transição sempre demanda de nós, humanos, finalizar algo que a gente fazia anteriormente, que a gente vai carregar dentro da gente, aspectos vivenciados, mas para iniciar uma nova etapa. Essa transição precisa ser, né, construída. Ela não faz numa virada, num toque de mágica, como às vezes a gente, tão ansioso e na expectativa que tudo corra bem, fica, né, desejando. Então, essa transição, primeiro ponto, é poder, e aí eu vou sempre, né, trazer a marca para os adultos, porque começa nos adultos essa questão. Os adultos poderem, né, acomodar isso e poder pensar que essa passagem pode trazer
ansiedade na criança, medo, um tantão de coisas, das quais a gente precisa estar lá inteiro para poder lidar, acolhendo isso que vem da criança. E para os pequenininhos, vamos pensar, da educação infantil para o Fundamental 1, poder ir a esse espaço antes, Conhecer uma a escola. dica primordial. E às vezes os pais descuidam. Por quê? Porque como às vezes a criança, às vezes tem escola que tem todos os segmentos, ali até o ensino médio às vezes, que tem educação infantil, Fundamental 1, depois Fundamental 2 e ensino médio. E aí os pais dizem assim, mas ele já conhece, ou a escola, né? A escola já fez um preparo, porque as escolas hoje vêm fazendo, muitas das escolas, um trabalho que é de ambientação. Então, tem uma vivência no ano seguinte, em momentos anteriores, no ano letivo anterior. Porém, mesmo assim, a dica, eu acho que é valiosa, poder ir, por exemplo, pertinho do início desse recomeço, dar uma olhadinha, né? Passar a fazer uma visita nessa escola, mesmo sendo já conhecida. E aqui não é tão familiar, às vezes, porque mudou mesmo de prédio, de espaço, também, né? Eu acho que isso é fundamental. Não que não vá, né, trazer ansiedade, complicações que às vezes acontecem, né, nos inícios, porque os inícios fazem isso com a gente, mas ajudam a acomodar. E toda a experiência acomodada e elaborada dá melhor condição para a gente viver. Perfeito. Cláudia, você falou bastante a questão da responsabilidade dos adultos, porque são os adultos que conduzem esses momentos das crianças, dos adolescentes, enfim. Mas muitos pais sentem um peso e até mesmo uma culpa. Eu não gostaria de mandar a minha criança para a escola, ou não confia porque, ou aquele peso assim, eu preciso trabalhar e tenho que deixar meu filho na escola, né? Então, isso, é claro, a criança percebe. Como agora conversar com esses pais de que precisa mesmo, é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo, né? Faz parte até do desenvolvimento dessa criança e para não ficar com esse peso na consciência, porque ele está fazendo um bem para a criança, né? Sim, sim, porque a escolarização faz parte de uma jornada da nossa vida mais ampliada, né? Então, a questão é poder confiar, né? E os adultos, então, né, a confiança se dá na escolha da escola. Não vai existir um lugar perfeito, né? Tem lugares que a gente tem coisas que a gente gosta mais, gosta menos, mas a confiança, ela é preciso, né? E ela é necessária. E esse estabelecimento é construído também. Então, a questão é, quando os pais, e isso é natural, de se sentir, né, culpado por deixar a criança, isso também faz parte, né, da experiência, dos vínculos, dos encontros. Mas, né, poder entender que isso faz parte e que essa experiência maior, né, de poder ir para um espaço que ele vai estar sendo cuidado, vai partilhar vivências coletivas, que vai enriquecer a experiência pessoal, né, do filho, é algo que, acomodando também dentro do adulto, pode ajudar a atenuar, né, essa culpa, essas coisas que ficam, né, ali no nosso imaginário. E se a gente consegue partilhar, muitas vezes, isso com a escola, com outros pais, a gente vai ver que isso é comum e, de repente, isso, né, se espalha, se dissipa de um jeito que não fique tão grande e não prejudique a criança. Porque se a criança sente que, né, tem um pai, um adulto dos pais, que não está ali confiante... Sim. Aí a criança pensa, se eu que sou pequenininha, né, tô com medo, e o meu pai, que sabe, né, muita coisa do mundo... Tá com medo também? Meu Deus! Como é que eu vou ficar? E aí a coisa, né... É verdade. Aí se torna problemática e a gente, né, às vezes pode perder a mão. Então é isso aí, passar segurança para a criança e vai dar tudo certo. Mas olha só, agora nós vamos reforçar as dicas para que esse período de volta às aulas, que muitas vezes é desafiador, possa trazer mais tranquilidade para familiares, para toda a comunidade escolar também. Matheus, por favor, coloca aqui o quadro que a gente preparou, a produção preparou. Olha lá, Cláudia. Adaptação em outro colégio. Então, muitas vezes, colegas diferentes é um problema, né? Uma preocupação. Como que a gente pode solucionar? Visita prévia à escola. E aí, adaptação em outro colégio ou
no próprio colégio, vamos porque acrescentar, sim. É bacana. Perfeito. Ambiente novo pode ser um medo, de repente, dessa criança, mas aí como que a gente resolve isso? Alguns pontos positivos do novo colégio. Falar as qualidades daquele novo espaço pode ajudar? Pode ajudar, e quando faz a visita prévia, né, ajudar a criança a resgatar isso também no próprio olhar. O que será, né, que esse ambiente... Olha, o que tem de legal aqui? O que você gostou aqui? O que tem de diferente que te agrada? Porque a gente começa a aguçar o olhar da criança também para isso. Que ótimo, maravilha. Agora vem a questão de outras regras e métodos, que aí é aquela questão, né? Que no na educação infantil eu posso levar minha bonequinha às sextas-feiras, o dia do brinquedo, e no ensino fundamental não posso, primeiro ensino fundamental, né? Os primeiros anos ali. Mas aí, de repente, criar um objeto de transição, olha, você não pode levar a boneca, mas olha que linda essa agenda que a mamãe comprou para você. Olha essa régua que bonita, de repente essa troca é saudável? Gi, e hoje uma coisa importante, as escolas mesmo no Fundamental 1, elas carregam um pouquinho dessa transição, então não é tão abrupta. Ai, que bom. As escolas têm cuidado nesse sentido e preservado alguns elementos e de forma gradual isso vai se transformando, e até a própria criança vai deixando, né, isso da qual ela se apegou. Perfeito. Bom, e por último, vamos falar aqui medo de não ser aceito, que pode ser, de repente, aí melhorado ou, assim, tratar esse medo aí de não ser aceito pelos outros alunos com orientação sobre as mudanças, acolher esse aluno e, né, receber essa preocupação, do jeito que você falou aqui durante todo o programa. Sim, sim. Não tentar minimizar. Sim, eu acho que a gente precisa acolher, né? Porque o sentimento é legítimo. Perfeito. Matheus, muito obrigada. Bom, gente, ansiedade no início do ano letivo são sinais comuns de todas as crianças, de todos os familiares. Mas olha, com o programa de hoje, com as dicas da Cláudia, eu tenho certeza que em casa tudo vai ficar muito mais tranquilo e prazeroso, né? Espero, Gi. Muito obrigada. E espero que essas dicas tenham feito aí um movimento diferenciado no início às aulas. Com certeza fez. Eu que agradeço a sua participação, foi ótima aqui no nosso programa. E assim, a gente encerra o De Bem com Você de hoje. Que as voltas às aulas seja leve, afetiva e cheia de bonitas descobertas. A gente se encontra no próximo De Bem com Você. Enquanto esse encontro não acontece, fica o convite para que você continue acompanhando a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é fácil, está aparecendo aqui na sua tela, @TV Câmara SJC. Até mais!